Olá, seja mais uma vez muito bem-vinda, muito bem-vindo. Aqui é o Ney Talk, o seu podcast que trabalhamos conhecimento, empreendedorismo, é aquele que faz com que você saia da zona de conforto com especialistas, com convidados muito especiais aqui para nós. Faz tempo que eu não falo aqui no Ney Talk, mas eu vou recapitular. Um dos motivos do Ney Talk ter saído, ele foi de uma associação que foi feita com a Caverna de Platão. E a Caverna de Platão, se você não conhece, volta lá no início dos episódios que eu falo um pouquinho sobre mais. Mas é a ideia de muitas vezes a gente se prender ou se paralisar perante a crença, os medos que são reais e que não vão acontecer. Então cada convidado que eu trago aqui é um convidado que vai compartilhar um pouquinho da jornada dele. É um convidado que vai mostrar os caminhos que eles percorreram para sair do zero, para sair do -1, para construir o sucesso ou a empresa que eles têm hoje. Então espero que você curta esse episódio, já curta aqui, já me siga aqui se você ainda não me segue e também compartilha o nosso conteúdo para que a gente possa crescer e chegar em cada vez mais pessoas. E se você empreende ou quer empreender, esse podcast é para você, porque aqui todas as pessoas que vêm, todos os convidados que vêm, eles têm empresas, são empreendedores e eles compartilham a jornada deles com você. E hoje eu tô com uma pessoa muito especial, uma amiga pessoal minha, também advogada lá do Instituto, e vai contar um pouquinho a história dela e o que ela faz dentro do direito. Kaliane, seja muito bem-vinda, Kali. Obrigada, Ney. Obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui hoje. Doutora Kaliane Souto. A honra é minha. A honra é minha. A Kali, a gente chama ela de case de sucesso porque tudo aquilo que ela faz, a energia que ela coloca, sai tudo muito bem feito. E sabe o que eu lembro quando eu converso com você? Eu lembro de uma citação que a minha mãe falava. No episódio anterior, eu estava falando com o Carlos Delarrey, e minha mãe falava assim, ó, tudo que vai fazer, faça com muito amor e faça bem feito. Independente do que seja, independente se alguém está vendo. Faça bem feito. E por algum motivo, quando eu converso com você, quando eu vejo algum material seu, me vem isso na cabeça, esse ensinamento da minha mãe. Porque a sensação que eu tenho é que tudo que você faz tem muito amor envolvido, tanto na área da advocacia, tanto no teu ministério, que você cuida lá, dentro da sua casa, sempre tem muito carinho. Então, acho que é legal te falar, é algo que eu percebo, tá? Que legal. Realmente, tudo é feito com muita dedicação, muito carinho. Acho que se a gente não coloca amor naquilo que a gente faz, acaba não ficando com a nossa cara, não ficando legal. E quem que é a doutora Kaliane Souto? Você é advogada, né? Você é fundadora e sócia da Cacem Advocacia. Você poderia falar um pouquinho mais quem que é você e o que é a Cacem Advocacia? Bom, eu tenho 26 anos e acho que todo mundo começa essa fala com isso, né? Eu tenho 26 anos, sou casada, e eu tinha um sonho de empreender. Eu não sabia ao certo o quê, eu sempre quis começar alguma coisa, e eu falo que a Cacem, ela é um escritório, é um projeto que eu coloquei que eu não iria desistir. Então eu comecei e eu continuei, e ele é lindo. Ele realmente tem um propósito, tem um intuito, não é simplesmente uma empresa que tá lá para gerar renda, fazer dinheiro. Ele tem um intuito, que é trazer informações para os empresários, mostrar que eles nem sempre precisam acabar levando processo, prejuízos. Eles podem sim se prevenir de alguma forma, e que a prevenção é o melhor caminho. O caminho mais barato e o caminho mais tranquilo, né? Esse é o nosso maior objetivo, levar tranquilidade pro pessoal. A prevenção é sempre melhor do que a correção, né? Corrigir Exatamente. sempre dá muito mais trabalho, né? Exatamente. E agora com 26 anos, é uma jornada nova, né? A gente sabe que não só a faculdade de Direito, mas qualquer outra faculdade, é uma percepção minha, não prepara ninguém para empreender. Quais são os desafios que você passa ou passou e que você teve que tomar decisões diárias para superar eles? Ney, eu saí da faculdade sabendo direito, ponto. Eu sabia teoria, mas eu não sabia ser empresária, eu não sabia gerir pessoas, lidar com perfis diferentes, eu não sabia vender. Então, foi um desafio para mim, porque eu saí da faculdade e logo eu abri o meu escritório. Eu poderia advogar, eu tinha minha OAB na mão, mas eu não sabia gerir um escritório, então eu tive que
como se fosse fazer uma faculdade novamente. Então, eu tive que estudar muito a parte de vendas, a parte de predominância cerebral, lidar com as pessoas. Isso foi um desafio, mas um desafio muito bom e eu aprendo todos os dias. O direito, a gente tem o conhecimento, a teoria, claro que todos os dias a gente precisa estar estudando também o direito, mas não é só sobre isso. E não é somente a faculdade, igual você falou, não é só a faculdade de direito, mas todas, nenhuma ensina realmente o que é ser empresário. Você sai de lá podendo ser um empregado de alguma empresa, sabendo a teoria, até a prática você aprende no dia a dia, né? Você não sai da faculdade com ela. Eu imagino que deve ser muito desafiador, né? Porque o teu escritório hoje, você começou na parte de direito do consumidor, e aí hoje o teu business é direito empresarial, registro de marcas, contratos, você vai poder falar um pouco mais daqui a pouquinho sobre isso. Mas eu fico me perguntando, como que o advogado vai cuidar de uma empresa se ele não sabe o que é ser uma empresa? Fica até meio incongruente, né, Kali? Fica, exatamente. Eu passei por essa transição justamente porque quando eu virei empresária, de fato, eu senti essa dor nos empresários. Eles muitas vezes estão perdidos, e não só na área jurídica, mas muitos começam com um sonho, mas não sabem gerir de fato seu negócio, enfim, tudo que realmente é necessário e é importante para dentro de uma empresa. Por isso que eu migrei, né? Eu amo o direito do consumidor, mas eu trouxe esse olhar para o empresário, para empresas, né? Sair do lado do consumidor, que sempre tem razão, para o empresário que às vezes não sabe dos seus direitos, não sabe dos seus deveres e precisa só entender para se readequar, porque não são todos que agem de má fé, né? Que estão ali para prejudicar os seus clientes. A maioria simplesmente não sabe quais são os seus direitos. Então, eu migrei justamente por virar empresária e entender um pouco o lado dos empresários, mas de fato, ninguém tá preparado, né? Tem que ir se preparando no dia a dia. É legal isso que você falou, né? Às vezes a pessoa erra, ela não erra por maldade, né? Ela erra por falta de conhecimento, né? Erra pela ignorância. Eu poderia falar que isso acaba sendo um diferencial da Cacém, ter uma advogada que, por mais que seja nova, eu acho que o mercado deve olhar para isso também, deve ser um desafio para você isso. Sim. Entretanto, você tem uma experiência que muitos advogados, às vezes com 10 anos advogando, não tem, que é ser empresário. Eu conheço advogados que estão aí 5, 6, 7, 8 anos no mercado trabalhando para grupos, mas o cara, ele é funcionário, ele não é empresário. Olha, eu busco ser realmente um diferencial. Eu vejo que isso é um diferencial. Muitos estão ali para resolver problemas. Você procura o seu advogado empresarial ou qualquer outra área, você procura o seu advogado, ele vai resolver o seu problema e para por aí. Quando eu pego, por exemplo, os meus mensalistas, eu nunca paro no direito, na parte jurídica. Eu sempre ajudo um pouco na parte empresarial. Esses dias foi até legal, nós estávamos estruturando, regularizando a parte trabalhista de dentro de uma empresa. Todos são CLT, agora a gente vai montar um grupo, uma equipe PJ. E estava muito desigual a questão das comissões, o pessoal estava desmotivado, os vendedores. Daí a gente começou a reestruturar a forma de comissionamento, os bônus que eles recebem, né, para realmente motivar a equipe. Veja, isso sai do jurídico. Eu poderia simplesmente falar qual que é, até onde o empresário pode ir com o seu CLT ou com o seu próximo time PJ. Mas não era isso que ia realmente resolver o problema de falta de venda dentro da empresa, né? Então a gente busca ir além. Entendi, é o fall do over-delivery, né? Entregar sempre a mais daquilo que é contratado, né? Esse é o nosso objetivo. E é algo que você passa na pele, né? Porque você faz. Então não fica incongruente. Não. E de onde começou esse sonho, Kali, de ser advogada? Ney, eu sempre brinco que eu sempre quis entender um pouco de tudo, saber os porquês de tudo. Então, se eu me deparo com algo novo, eu quero entender o porquê que aquilo é daquela forma. E eu falo que escolher o direito foi por isso. Eu sempre tive uma paixão enorme por criança, então minha primeira escolha foi pedagogia. Com 18 anos, eu falei, o que eu vou fazer da minha vida pra sempre? Falei, vou fazer pedagogia, eu gosto de criança. Queria veterinária também, mas, enfim, aquela indecisão, né, dessa idade. Fiz pedagogia 1 mês, falei, não é isso. Foi onde eu me deparei com direito. No primeiro ano eu já era completamente apaixonada pela área. E assim foi por todos os anos, porque dizem, o primeiro ano você ama tudo.
vai passando os anos, você não quer mais ver nada. E eu sempre fui, os 5 anos, apaixonada. Claro que a gente se identifica por algumas áreas, né? Sim. A parte do direito civil em si sempre foi a minha maior paixão. Tanto é que nos últimos meses da faculdade, eu sabia que estava acabando, aquilo já estava me doendo o coração, tava todo mundo ansioso para acabar e eu tava super chateada que tava acabando, eu já queria continuar por mais tempo, até a readaptação sem a faculdade foi um pouco difícil. Mas eu nunca parei de estudar, nunca parei de fazer cursos, fiz muito curso de empresário mesmo, né? Pra tocar uma empresa, curso de vendas, enfim, nunca parei de estudar. Eu acho que era essa minha dor. Mas o meu amor pelo direito foi essa curiosidade por entender o porquê das coisas. E você já teve alguma situação que, pela tua idade, foi barrada, ou algum desafio, assim, que você teve que transpassar isso porque não deram credibilidade, algo nesse sentido? Principalmente quando eu comecei a atender empresas. Eles olhavam pra mim e falavam, não dá, é muito nova, não tem experiência. Então, eu sempre ganhei os meus clientes no discurso, mostrando o conhecimento, né? Mostrando que, de fato, não é o tempo de carreira que eu tenho, mas o quão conhecimento e o quão eu posso ajudar essa empresa. Inclusive, foi um dos motivos pelo qual eu procurei a consultoria de imagem, para mudar realmente a forma que a minha imagem estava chegando para os meus clientes, né? Como que estava sendo? Porque eu sempre gravei vídeo, né? Saí da faculdade, comecei a gravar vídeo para internet e tudo mais, mas isso não foi o suficiente para chegar para os empresários. Eu vejo que quando eu atendia pessoa física no geral, eu não tinha essa barreira tão nítida, né? As pessoas acabavam vindo mais. Os empresários, por possuir talvez um conhecimento um pouco mais aprofundado na parte jurídica, eu diria, pelo menos ter uma noção mais básica, eles olhavam e falavam, é muito nova. E quando eu tinha a oportunidade de conversar, era onde eles realmente sentiam essa confiança, via que tinha esse conhecimento e acabava contratando. Até acaba sendo um paradigma, né? Eu acredito que tem algumas profissões que a experiência dita muito. Sim. Mas se a pessoa, por exemplo, ela tiver ali uma bagagem de experiência naquela profissão, mas ela não se desenvolver, ela tem um conhecimento atrasado. Sim. Né? Agora, por outro lado, se eu sou uma pessoa nova, tenho a teoria, mas também não tenho a prática, também não vai muito longe, porque vai faltar. O ideal é que eu consiga mesclar as duas coisas igual você fez, né? Teoria e prática. Ter congruência entre aquilo que eu estudo, aquilo que eu aplico e aquilo que eu faço na minha vida. Exatamente. Senão vai ficar extremamente incongruente. Exatamente. Né? Eu vejo que na minha equipe, lá no escritório nós trabalhamos com alguns advogados parceiros. E eu tenho do mais novo até um mais velho. E o que manda realmente é o quão conhecimento eles têm, se eles estão se atualizando. A idade acaba não interferindo muito. A aprendizagem tem que ser contínua, né? Tem que ser. Exatamente. E é isso que eu vejo que muitas pessoas acabam deixando de lado. Eu já fiz minha faculdade, tá tudo certo. E para por aí. Mas o direito, assim como todas as profissões, acredito eu, ele tem essa mudança constante. Eu tava falando com o meu tributário, o rapaz que cuida do tributário, ele olhou pra mim esses tempos atrás e falou assim, doutora, eu tenho o mesmo conhecimento básico que você tem em tributário hoje, porque mudou tudo, eu vou ter que estudar tudo de novo. Falei, nossa, então vamos estudar, porque realmente muda muito. Se você não vai se atualizando, você acaba ficando obsoleto. Em muitas áreas, assim como a minha área de terapia, com certeza, tem muita galera que não se desenvolve, né? Fica lá com conhecimento arcaico lá e acha que aquilo vai resolver pro resto da vida e não faz. Exatamente. Legal. E o que motivou, assim, você havia comentado um pouco que você percebeu na parte empresarial que muitos erravam por ignorância e você queria levar esse conhecimento para eles. Quando você entrou dentro desse nicho de empresarial, o que te chamou a atenção assim, que quem tá te assistindo agora pode falar assim, caramba, eu preciso dela ali. O que o empresário normalmente não vê no dia a dia? Acho que a pergunta seria essa. O que o empresário não vê no dia a dia e que se ele não tiver um acompanhamento jurídico adequado, especializado, ele vai se ferrar no dia a dia. Tá, eu falo que as duas áreas que eu mais encontro problemas quando eu entro em uma empresa, e os problemas não são pela má fé, e sim pela falta de conhecimento, é na gestão trabalhista e na parte contratual. Dentre outras. A parte consumidor também eu vejo muito problema, sabe? Mas a parte trabalhista e contratual é um
que mais grita quando eu entro nas empresas. Trabalhista, muitas vezes, é feito de alguma forma, você lida com seus funcionários de alguma forma, e de repente eu entro e falo, olha, determinados pontos estão errados, e a pessoa até se assusta. Fala, não, mas como assim? Eu não posso fazer tal coisa? E quando eu começo a apresentar algumas mudanças, eles falam, meu Deus, mas só os funcionários têm direitos? E daí depois que a gente consegue regularizar tudo, eles falam, nossa, realmente a gente consegue usar o direito do nosso lado, do lado do empresário. Não é só o funcionário que tem direito. Mas eu vejo que nessa parte trabalhista acontece muitos erros pela falta de informação. A contratual também, tá? Eu peguei esses dias um contrato que estava... não protegia de nada, era bem complicado aquele contrato. E quando eu apresentei isso para a empresa, falei, olha, o seu contrato não dá para aproveitar nada, eu vou fazer ele do zero. Ela até se assustou, porque ela já vinha há um certo tempo usando, né? E era falta de conhecimento, ela usava um instrumento que não protegia e ela não tinha noção, né? Ela não sabia. Consumidor eu vejo muito também, porque às vezes as empresas acabam gerindo, lidando com seus clientes, seus consumidores de forma errônea, por falta de conhecimento. Claro que nessa parte eu nem citei, porque tem muita má fé. Por exemplo, garagem, eu sempre vejo garantia de motor e câmbio. Eles sabem que a garantia não é só de motor e câmbio, mas eles deixam, né? Mas, por exemplo, eu tô atendendo muita empresa de energia solar ultimamente. E essas empresas, às vezes, a questão da garantia, eles não sabem até onde vai a garantia, estipulei de tal forma, mas peraí, não é da forma que você estipula, né? Já tem uma lei, já tem tudo pré-programado, pré-estipulado. Então, eu falo que a falta de conhecimento em todas as áreas do direito que o empresário precisa é gritante, mas essas três é o que eu mais venho vendo no dia a dia. Mas e o ChatGPT fica onde nisso? Porque você falou de contrato, eu falei assim, nossa, imagina quantos contratos o ChatGPT não gera. E como lidar com isso daí? Pois é, eu falo, inclusive tá até no meu discurso de vendas, meu contrato não é de ChatGPT e o seu também não precisa ser. Porque o chat, ele não tá ali analisando de fato como que é o seu dia a dia, qual que é a sua entrega, como que é a sua relação com o seu cliente. Então, ele faz algo genérico que não vai te proteger dessas peculiaridades. Você solta ele um prompt perfeito, maravilhoso. Ele vai te dar um contrato com os pontos que um contrato precisa ter, mas ele não vai dar o contrato para a sua empresa, com as peculiaridades da sua empresa. Por isso que é tão importante ter um profissional da área para fazer o seu contrato, né? O chat, senão é barato que sai caro, né? Exatamente, barato que sai caro. Você vai precisar de uma proteção e não vai ter. E teve algum caso, por exemplo, assim, que você pegou, aonde deu muito pau, assim, em questão de contrato ou não? Nossa, teve. Esse que eu falei da energia solar, ele foi, assim, o mais assustador, porque nós chegamos quando uma cliente já estava reclamando, fazendo mais barraco, entrando, e vai entrar agora, inclusive, com um processo judicial, e não tem muito o que a gente fazer para proteger, porque o contrato não protegeu, as ações não protegeram, porque o empresário, ele segue o que está no contrato. Se o seu contrato não está te dando as diretrizes corretas, você está agindo da forma incorreta também. Então, esse caso, eu falo que foi assim, esse caso, o contrato dela não falava nada sobre a garantia, então subentende-se que a garantia era completa, ad eterno naquele caso. Entendi. Porque a gente tá falando de placa solar, durabilidade das placas são gigantes. Então, assim, tava bem complicado, é um caso que deu problema. A partir da regularização pra frente, a gente consegue evitar. E a gente não faz somente o contrato, isso que é legal. A gente vai produzindo provas ao longo do tempo, para se vier um problema como esse que veio, eu tenho o contrato e eu tenho como comprovar que o empresário, a empresa em si, estava agindo da forma correta, além do contrato. Então, eu consigo realmente proteger de inúmeras formas. Esse caso foi o mais... Foi doideira. Mais marcante, foi doideira, porque a gente tentou de inúmeras formas resolver no amigável, foi para administrativo, tentamos resolver. Mas é aquela cliente que eu falo que toda empresa tem esse tipo de cliente, que tá ali realmente achando procurando uma brecha para acabar ganhando dinheiro, né, em cima. E ela achou. Ela achou e advogado nenhum consegue resolver nesse caso, né? Só dali pra frente. Você falou uma coisa, eu trabalhei durante 10 anos como coordenador administrativo na multinacional. E aí você falou uma coisa que é bem legal pra quem tem funcionário,
E eu já tive essa sensação muitas vezes, cara, que só o funcionário tem direito. Apesar de eu, na época, ser um funcionário, né? Era dono da empresa. Mas quando você tá numa função de gestão e de cargo de liderança, você se olha como parte da empresa, não apenas como um funcionário. E era muito frustrante você ver aqueles funcionários que às vezes fazia corpo mole, ficava entregando um monte de atestado. Às vezes o cara não fazia o que tinha que fazer. Frustrante total. E aí você trouxe o seguinte, mas quando você regulariza a parte do funcionário, dá a sensação que só o cara tem direito. E eu acho que isso muitos empresários têm. A sensação que só o funcionário tem direito nas coisas. E aí você depois colocou o seguinte, depois que você ajusta toda a parte trabalhista, você percebe que consegue utilizar os favores do funcionário, né, aquilo que é a favor dele, a seu favor. Qual que é essa relação para quem está assistindo entender? Como que eu regularizando tudo, dando essa sensação que o funcionário sempre tem direito, como que isso me beneficia, por exemplo? É porque assim, o empresário, todos, eu acho que 90% dos que não tem essa regularização falam, só o empregado tem direito, porque eles olham a lei, realmente uma lei que só defende o empregado. O empregador nunca. Só que quando você regulariza toda a parte e gera um quadro probatório, você coloca a lei do seu lado. Você mostra que você está cumprindo os direitos, só que em contrapartida, aquele que faz corpo mole, que sempre apresenta atestado, ele não consegue, de fato, burlar o sistema, porque ele vai encontrar uma empresa que tá com a lei do lado dele, tá? Com toda essa questão de quadro probatório e tudo mais. Esses funcionários, eles não conseguem comprovar que a empresa estava errada, que a empresa acabou prejudicando ele de alguma forma. Fica mais evidente quando o funcionário prejudica a empresa. Então, a gente traz a lei pro lado do empresário, né? Consegue deixar evidente empregados que estão ali realmente para prejudicar e não para agregar. Entendi. Me lembrei de uma coisa agora. É que nem quando a gente fala de saúde mental e inteligência emocional, né? Saúde mental e inteligência emocional não aparece no dia de sol que você tá correndo na praia. É verdade. Né? Quando você tá correndo na praia lá, olhando o mar, tomando a tua cervejinha, você não precisa de saúde mental e inteligência emocional para aquilo dali. Quando você tá feliz com seus amigos no bar, você não precisa de saúde mental e inteligência emocional. Saúde mental e inteligência emocional você vai usar no momento de caos, no momento que tudo tá escuro e que o buraco tá na tua frente. É nessa hora que você vai ver quem tem inteligência emocional ou não. E a associação que eu fiz foi nisso, né? Você só vai ver que realmente faz sentido você ficar tudo certinho na hora que vir um BO com funcionário. Exatamente. Então, você ficar 3, 4 anos com um colaborador lá, só juntando as provas, só pegando a documentação e não der nada, tu tem essa sensação, cara, é o cara que tem direito, eu não tenho. Mas na hora do BO ali, tá na frente de um juiz que acho que o empresário fala, putz, valeu a pena isso daqui, porque senão o BO aqui ia ser grande. Exatamente. E a gente consegue prevenir também, até evitar que chegue no judiciário, chegue na frente do juiz, né? Tendo toda essa documentação, toda essa regularização, a gente consegue matar o problema na fase de acordo, né? A gente consegue realmente não deixar o negócio degringolar. Exatamente. E você criou um método chamado blindagem jurídica. É isso. Fala mais sobre isso. Bom, nesse método a gente tem inúmeras ferramentas, que é um contrato completo, termo aditivo, é a parte da regularização trabalhista, tem a parte da proteção da sua marca, tem a parte de impostos tributários. A gente criou realmente a proteção da empresa por um todo. Eu não entro somente como uma advogada contratual, que é a minha especialização, uma advogada contratual que vai te entregar um contrato. Eu posso até, você me contrata apenas para entregar o seu contrato. Porém, não vai ser somente um documento, vai ser um documento que vai te proteger de tudo e inúmeros documentos complementares. Esses dias eu estava atendendo uma fisioterapeuta e tinha uma parte do contrato dela que dizia que ela precisava comunicar ao cliente. Eu não vou deixar ela comunicar da forma que ela acha que deve. Eu já vou deixar essa comunicação pronta. No caso, ela queria algo mais informal com a linguagem dela, né? Com o jeito dela, e que mandasse tanto pelo e-mail quanto pelo WhatsApp, nada de notificação extrajudicial. Eu fiz uma mensagem com a linguagem dela, mas com tudo que o direito realmente solicita. Sim. E já deixei pronto. Então, a gente já estrutura tudo. Mesmo que você contrate
contrate apenas um pilar da parte da blindagem jurídica. Mas realmente a blindagem, ela é oferecer serviços completos, não deixar brechas. Quando a gente entra numa empresa, a gente faz o diagnóstico jurídico, ainda que você me contrate para uma única coisa, a gente faz o diagnóstico jurídico e identifica todas as falhas, as inconsistências, algo que futuramente pode te dar um problema. Identificando isso, a gente começa a preencher as lacunas e traçar planos de ação para que não tenha problemas, para que esses problemas antigos não se repitam, né? E para que problemas futuros também não venham a se instalar. A gente já previne esses problemas futuros, resolve os problemas presentes e garante que os passados não voltem à tona, né? Então, o método de blindagem é realmente olhar para a empresa com um olhar mais estratégico, uma visão mais ampla, olhando realmente, buscando realmente possíveis problemas, algo que no momento não vai te dar problema nenhum, mas eu sei que lá na frente vai te dar. Por isso que o método, ele também traz a parte de análise de risco. Pode ser que hoje eu não vá regularizar, não vá resolver determinada questão que lá na frente pode dar problema, mas a gente já tem uma data para começar a regularizar, para começar a resolver aquela questão. Então, o método, ele é amplo, por isso que hoje a Cacém, ela não conta somente comigo, ela conta com um especialista em cada área do direito que o empresário precisa. E aí você faz um 360 ali dentro da empresa da pessoa. Exatamente. Então, atuando hoje pensando lá no futuro. Às vezes, tudo bem com a minha empresa, mas um comportamento que eu tô tendo aqui, lá na frente, ele pode ter algum tipo de prejuízo. Isso, eu vou analisar como que é a sua atuação hoje. O que um terapeuta, um instituto de terapia pode ter de problema, que é frequente. Daí eu olho para o que você faz hoje. Já colocou uma pulga aqui agora atrás da minha orelha, hein? Eu falo que todo mundo precisa, todas as empresas precisam da parte de regularização. Eu entro muito nas empresas e eles falam, mas eu nunca tive um processo judicial. Cara, você não teve. E que bom que você não teve, mas se você continuar, pode ser que você tenha, e por você não resolver o mais rápido possível, você vai ter em uma escala, uma proporção muito maior, né? Então, eu não tô ali para evitar 100% de processos judiciais. Eu tô ali para evitar litígio com seu cliente, que eu posso resolver na fase amigável, essa sensação de, nossa, a empresa não foi transparente comigo, vou sair falando mal. Eu tô ali para resolver problemas administrativos, que tá na fase ainda do PROCON. Já evito que eles cheguem, e também processos judiciais, tá? Mas também não é só em uma esfera que eu atuo. São várias esferas. Exatamente, nessas 3 esferas. Eu acho que o nosso diferencial, eu sempre digo, o nosso diferencial é se preocupar também com a opinião do seu cliente. Aí eu entro nas empresas, eu escuto os clientes, eu escuto os funcionários, eu falo que eu não advogo para quem me contratou, né? Para o empresário. Eu advogo para aquela empresa, para a marca em si, né? Porque eu preciso proteger ela. Às vezes o empresário está me pedindo algo que lá na frente vai dar problema para a marca. Então, eu moldo o empresário, por isso que nós também prestamos treinamentos para gestores. Às vezes o empresário, ele é o problema, muitas vezes. Eu entro nas empresas e falo, o problema é você, vamos resolver você. Demite o cara. Demite e coloca outro lá. Teve um que a gente demitiu. Eu falei, o dono? Eu falei, você não vai, porque ele tava em todos os setores. Ele cuidava da parte de produção, da parte administrativa, financeira. Tá demitido. Eu vou te colocar em um cargo apenas, que é o que você realmente tem, aquele talento para executar, e os demais a gente vai dividir para outras pessoas cuidarem. Então, a gente estruturou toda a parte de como que tem que ser as reuniões, porque, por exemplo, a parte financeira precisa passar essa parte financeira para o dono, que tá agora no lugar dele, onde ele tem o talento, mas ele não tá mais dentro do financeiro, ele não tá mais na parte administrativa. Então, tem casos que a gente tem que demitir o próprio empresário. Imagina você contratar uma consultoria, a consultoria vem e fala assim, ó, vai dar pra você aqui não, cai fora, tchau. Porque realmente, se você tenta ser bom em tudo, não é bom em nada, né? É lógico que no mundo que a gente vive hoje, a gente não consegue, dentro do empreendedorismo, ser bom em uma única coisa, né? Às vezes as pessoas começam do zero, ela tem que trafegar em todas as áreas. Tem que dar conta de tudo.
Porém, é importante você ter um time pra falar assim, eu vou até aqui, daqui pra frente, quando a minha empresa chegar aqui, não dá pra continuar no mesmo caminho, até porque senão essa pessoa para de crescer, né? Se ela tenta fazer tudo, ela para de crescer. Exatamente. Ela fica estagnada. Eu vejo muito isso dentro das empresas. Realmente, no começo você tem que fazer tudo, você tem que estar no financeiro, no administrativo, no producional, no operacional, porém... Essas empresas, esses empresários, a empresa cresce e eles não saem desse nível de delegar algumas funções para os outros, eles continuam fazendo tudo, mas daí é onde acaba prejudicando a empresa. A empresa precisa de estratégia, precisa de um dono, de um empresário com um olhar mais clínico, né? E às vezes eles não entendem que o momento chegou. É onde eu chego e digo, tá na hora de sair daí, esse não é mais seu lugar. Ô, Kali, uma pergunta agora voltada assim, ó. A gente sabe que o ser humano ele é preguiçoso por natureza, né? Por excesso de economia de energia. O empresário hoje, ele precisa estudar sobre direito ou ele só precisa ter alguém que saiba de direito? Vou te dar um exemplo antes de você responder. Voltado para o marketing. Eu não sou gestor de tráfego, mas se eu não souber o mínimo de tráfego, como é que eu vou cobrar o cara que eu contrato? E aí eu me questiono, será que a pessoa, ela realmente tem que terceirizar tudo ou ela tem que ter um mínimo de conhecimento? Como que você vê isso? Olha, eu falo que todo empresário precisa entender o básico do direito. Não dá porque nós, advogados, a gente tá lá, tá fazendo toda a regularização. Eu acompanho as minhas empresas todos os dias, mas eu não estou dentro. Eu não falo, embora a gente faça o treinamento, eu não tô lá para atender o seu cliente. Eu não tô lá para dar treinamento para sua equipe, fazer as reuniões de alinhamento semanais, diárias em alguns casos. Então, o gestor, ele precisa entender um pouco do direito, um pouco da gestão trabalhista, como que eu tenho que gerir o meu funcionário, como que eu tenho que tratar com o meu cliente, como que eu tenho que tomar algumas decisões, o que eu preciso realmente decidir. Você não precisa, por exemplo, ser especialista em contratos. Se você tem um mensalista, você vai entregar o contrato, quando você receber, a gente vai ler e vai te dar ok. Mas você precisa saber essas questões do direito que vai ser usado no dia a dia. Eu pego, Ney, muitos empresários que têm problemas trabalhistas por não ter jeito de falar. Por não saber, por estipular coisas que não fazem sentido, né? Tem uma empresa que ela tava dando problema porque ela não queria mais comprar café. Porque os funcionários bebiam muito café. Café era pros clientes, não era pros funcionários. Ó, o pessoal deve marcar vídeo aqui, ó. Fiquei sabendo que tem um menino aqui que toma 2 litros de café por dia aqui. Exatamente. E daí, ela fez uma escala de quem ia comprar café. Fez uma escala também, a mesma empresa. Fez uma escala de quem ia limpar o escritório. Às vezes o funcionário limpava o escritório 3 vezes na semana. Não é legal, não pode. Acaba dando dupla funcionalidade em alguns casos, nesse caso em específico, tá? Porque eu não tô pedindo pro meu funcionário passar um pano na mesa que ele usa. Tô pedindo pra ele fazer toda a faxina do escritório que ele trabalha. Então daí acaba indo além. Então, saber que não pode algumas coisas, o que eu faço, o que eu não faço, é importante. Pelo menos ter a noção do direito é importante. Pô, mas eu tô no escritório lá, com 5 pessoas lá. Qual que é o problema de cada um fazer um pouquinho? Exatamente. Eu não tenho problema em falar, olha, limpa a sua mesa. Cada funcionário vai limpar a sua mesa. Passa uma vassoura ali só para ter um ambiente legal. Mas eu não posso fazer uma escala para cada pessoa fazer uma faxina no escritório. Entendeu? Sério? Acaba sendo um pouco... Teve um processo que... Aquele processo até essa parte o juiz não reconheceu, mas na petição inicial o funcionário alegou que ele tinha que lavar louça. Tirou foto do lugar que era para lavar louça. O que custa você lavar a louça do seu prato que você comeu, a sua marmita lá, enfim. Mas entende que isso gerou um conflito e que ele trouxe para dentro do processo. O juiz não considerou essa parte, mas teve todas as outras que ele levantou. E são coisinhas no dia a dia do empresário que vai deixando uma petição inicial, um processo mais robusto. Que vai mostrando para o juiz, olha, de fato, esse funcionário sofria lá dentro. Claro que a gente tem muitos juízes que são patronais, mas em Maringá, pelo menos, não são muitos. Em São Paulo, o jogo muda um pouquinho. São Paulo, o jogo muda um pouco. Mas a gente precisa evitar, tem coisas que a gente consegue, nós como empresários conseguimos evitar, para que o seu funcionário ele não esteja se sentindo
prejudicado dentro dessa relação. O duro que é o seguinte, né? Eu acredito, assim, que relação funcionário com empresa é que nem casamento. Você só conhece cidadão quando acaba. Casamento, namorado e namorada só conhece quando o namoro acaba. Isso é um marido ou sua esposa, você só conhece quando o casamento acaba. Relação com funcionário é a mesma coisa. Exatamente. Porque são humanos, são pessoas. A pessoa, ela pode ser perfeita ali com você, mas dependendo de como acabou aquela relação, basta uma situaçãozinha assim, pequena. Vai transformar toda uma experiência de forma negativa. E eu conheço N situações assim. Dentro dessa empresa que eu trabalhava, Kali, eu era aquele representante legal que quando tinha processo ia lá representar a empresa e tal. Então foi muita audiência. Era um saco, cara. Você via pessoas assim que você olhava e falava assim, cara, mas a empresa ajudou tanto essa pessoa, deu gás, levou na casa. Porque tem umas pessoas que às vezes precisam de um empurrãozinho, né? Sim. E de repente uma situação que acontecesse, ou às vezes um líder que falou mais firme ou mais grosso, a pessoa cai fora e processa porque ela se sente humilhada. Muitos processos nascem na hora da demissão. A forma que você demitiu o seu funcionário, que você falou, ele se sentiu ali prejudicado de alguma forma, vai gerar um processo judicial. Vai buscar os direitos. Vai buscar os direitos dele. E se não é uma empresa que está se buscando realmente se prevenir de problemas, vai ter direito. Né? Você foi ali... E outra, infelizmente, sempre teve, muitos advogados aventureiros. Então, processos que Sabe como eu chamo esses advogados, cara? Porta de cadeia. Exatamente. Tem muitos. Às vezes não faz sentido aquele processo, mas ele entra pra ver o que vai dar. Entendi. E toda empresa tem que fazer acordo? Eu lembro que teve épocas que a empresa, por exemplo, o juiz falava assim, não, paga quentão pra ele só pra... Às vezes a empresa tava tudo certinha. Mas o juiz falava assim, não, paga pelo menos R$500 pra ele, só pra ele poder pegar um busão aqui e ir em tal lugar. Por mais que era um valor baixo pra companhia, mas ficava aquela sensação, cara, mas não tinha que pagar nada. Tem muito isso ainda? Tem, infelizmente, tem bastante. Essa questão do pegar ônibus, já vi muito também. Mas, infelizmente, em 90% dos casos é melhor não deixar correr. O processo é melhor realmente resolver através de um acordo, acaba sendo melhor para a empresa. Ela consegue parcelar a perder de vista em alguns casos. E com parcelas menores, o valor acaba sendo menor do que deixar tocar o processo. Kali, você falou aqui bastante sobre blindagem jurídica e sobre os benefícios dela. Mas para a gente deixar bem claro, assim, para quem está assistindo você agora, exemplos de problemas que podem ser evitados se a pessoa estiver amplamente ali, protegida por você. Ney, eu falo que a parte de gestão com os clientes é o mais evidente, é o que a gente mais vê, mas em todas as áreas, tá? A parte tributária a gente vê muito, a parte trabalhista, registro de marcas, a gente vê muito, muito. Mas eu quero trazer aqui a parte do consumidor. Quando a gente tem, por exemplo, um primeiro contato, um contrato extremamente claro, onde a gente realmente mostra para o consumidor o que vai acontecer durante essa relação, como vai ser, e é extremamente transparente, tira aquela sensação de que, nossa, ele só me abordou realmente para vender. Né? No final da relação não teve aquilo que eu esperava. Às vezes a expectativa do cliente é muito maior do que o que você prometeu que iria entregar. Isso principalmente para prestadores de serviço, tá? Às vezes você realmente falou o que ia acontecer, como que você iria fazer a entrega dos seus serviços, até onde você ia, mas no final da demanda ele esperava mais. E ele não vai lembrar como foi a reunião, a apresentação do contrato e tudo mais. Ele vai lembrar o que ele gravou, o que ele esperava, qual era a expectativa. Então, nesse momento, muitos clientes saem falando mal, registrando queixas administrativas. Isso acontece muito e através de um processo de regularização através dos contratos, onde eu te entrego alguns documentos claros, evidentes e te instruo como você conversa com o seu cliente. Nesse momento,
investimento inicial, acaba tirando essa sensação. Se lá na frente a expectativa, ainda assim, a expectativa do seu cliente estava muito maior do que o que você ofereceu, você tem um instrumento chamado resumo de cláusulas que eu faço questão de entregar para todos que contratam os meus serviços e mostra para ele as cláusulas principais do seu contrato. E daí ele já lembra da sua reunião inicial, porque foi extremamente estruturada. Então, a gente consegue evitar. E a questão com os clientes não é só, um processo judicial, nunca tive. Não é só um processo judicial. Mas prestadores de serviço principalmente vive de indicação, ele precisa que o seu nome seja bem comunicado para os outros. Então, se eu tenho um cliente insatisfeito, eu tenho um cliente que vai sair falando mal da minha empresa, né, que não vai me indicar. E o sair falar mal não é só perder uma indicação, mas é perder várias, porque se eu falei mal pra minha mãe vai falar mal pra minha tia, então isso acaba sendo uma cadeia. Vira um efeito dominó ali. Exatamente. Então, através da blindagem, em inúmeras áreas a gente consegue evitar. Eu acho que o consumidor é o mais gritante. Kalha, eu entendi isso daí que você falou. Mas a gente sabe que tem um valor, isso tudo. E dentro de um cenário onde empreender é um extremamente desafio, existe tributação para tudo quanto é lado, tem algumas áreas que o empresário ele segura para não investir, e uma delas eu acho que é a parte jurídica. E quais seriam os impactos positivos da advocacia preventiva? Porque às vezes a gente só vai olhar o corretivo lá na ponta, mas eu tenho uma assessoria jurídica do meu lado, no meu bolso, como que isso se reflete? Ney, infelizmente, esse é uma realidade dos brasileiros, eles preferem não prevenir, né? E acaba lá na frente sendo mais custoso. Eles falam, vou gastar com um advogado agora se eu nunca tive um processo judicial. A parte positiva, eu falo que realmente a gente evitar um processo, evitar toda a parte da satisfação do cliente, é que a gente previne processos que muitas vezes vão ser muito, muito custosos lá na frente. Eu estava atendendo uma empresa que a forma que eles agiam, eles faziam instalações elétricas, a forma que eles agiam tinha um risco enorme de dar, por exemplo, um curto, enfim, dar algum problema. Eles estavam atendendo um aviário. E esse aviário tava com a fiação, tava tudo irregular. Ainda assim, eles fizeram o trabalho deles. O trabalho deles, eles fizeram da forma correta. Mas se esse local pega fogo por algum outro problema, até a gente ter um processo, fazer uma perícia e realmente conseguir comprovar que o trabalho da empresa estava correto e que o erro se deu por outros N fatores, quão demorado e custoso seria? Custoso por quê? Para pagar um advogado para resolver uma demanda judicial é mais caro do que para prevenir os problemas. Custoso porque tem todas as questões das custas processuais e também porque dificilmente essa empresa conseguiria comprovar sua legalidade. Então, nesse caso, seria um processo que provavelmente iria levar a empresa à falência. Caramba. Então, é realmente depender da sorte, né? Depender de não acontecer processos que podem me prejudicar lá na frente a ponto de eu ter que fechar. O quão de tempo que você teve que dedicar para sua empresa rodar, para sua empresa ser o que ela é hoje, o quão de investimento financeiro também você teve que dedicar para isso. Então, você contratar a parte jurídica para dentro da sua empresa acaba, assim, mexendo no seu bolso, mas não para você pagar o advogado, mas para você evitar que o seu caixa seja prejudicado lá na frente, para manter o seu caixa saudável. Porque isso é uma coisa que a gente não consegue tangibilizar, né? Não, de forma alguma. Um cliente que fala bem de você, vai falar para uma pessoa. O que fala mal, normalmente vai falar para 10 pessoas, que de 10 vai virar 100 e só vai multiplicar. Para falar mal tem muito mais pessoas. Então você tá bem preservado, realmente é algo importante. E você falando, até tava buscando assim, meu contrato. Acho que eu vou ter que pedir para ela dar uma revisada no meu contrato. É importante. E quais são as consequências de um contrato genérico mal redigido? Olha isso daqui. Eu sou terapeuta, faço parte de um grupo de pós, e eu sempre vejo assim, ó. Fulano, alguém tem aí um contrato para emprestar? Como é que é teu contrato? Como é que tem isso? E você vê a galera no grupo lá, eu sigo isso. Até mesmo o próprio professor da pós, ele acaba, segue esse modelo aqui de contrato.
Até onde faz sentido isso? Até onde é risco? Porque por mais que todo mundo trabalhe com terapia, não quer dizer que a particularidade dentro do consultório é igual de todo mundo. Quais são os riscos disso daí? Ney, eu peguei esses tempos uma consultoria de imagem que ela me trouxe também um contrato que ela finalizou o curso dela, né, de especialização e veio junto de bônus um contrato para ela começar a atuar. A forma que ela entregava realmente destoava muito do que estava no contrato, porque assim como os contratos feitos pelo ChatGPT, esses contratos eles são genéricos, eles estão ali para atender todo e qualquer terapeuta, mas como que o Ney entrega o serviço dele? Como que o Ney conversa com seu cliente? Ninguém faz igual, né? Eu acredito que a teoria ali que a gente usa é a mesma, mas a entrega nunca vai ser a mesma. E é isso que a gente tem que alinhar. Às vezes, antes de eu contratar o Ney, eu fui ver com o Joãozinho. O João me prometeu uma coisa, eu vim falar com o Ney com a expectativa do que o João tinha me dito. O Ney me explicou outra, mas lembra que eu falei que o que vale é o que o seu cliente vai lembrar? O que está no contrato? Algo extremamente genérico e não o que o Ney verdadeiramente faz. Então, essa questão de, eu vou pegar um contrato que o meu curso, minha especialização, meu grupo, um colega me disponibilizou, também não vai estar te protegendo 100%. Porque não vai ser feito para você, não vai ter as suas personalidades, peculiaridades, no caso. E duas pessoas com expectativas diferentes, a frustração não acerta, né? Com certeza. E isso é o que mais tem. Eu vejo atendo muitas empresas agora, e antes, quando eu atendia consumidor principalmente, somente a questão de realinhar as expectativas. Muitas vezes ninguém estava errado, só não teve uma boa comunicação e um bom contrato que alinhasse essa comunicação. Entendi. Eu vou aproveitar que eu tô falando com uma especialista em contrato, e vou usar agora uma mentoria para nós aqui. E aí é uma dúvida particular minha, e que talvez pode ser de outro que presta serviço. Aqui nós temos uma estrutura de podcast. Eu preciso necessariamente ter um contrato, eu posso mandar um termo, onde eu explico o que é o podcast, e a pessoa dando consentimento no próprio termo ali, já valida como se fosse um contrato. Como pode ser feito isso na prática? Tá, eu falo muito de contrato, mas tem relações que não precisam do contrato propriamente dito. Perdão, proposta, não termo, proposta. Eu mandar uma proposta onde essa proposta, ela já esteja especificando como funciona e a pessoa dá um ok na proposta. Então, como eu disse, eu falo muito de contrato, mas às vezes não é o contrato o documento correto que vai te proteger. Não tem necessidade de um contrato naquele caso em específico. A gente usa contrato para relações que vai se estender um pouco mais e para relações também que não vai se estender, mas para relações que vai se estender um pouco mais, corrigindo aqui. E nesse caso, essa proposta bem alinhada, realmente, e que você tem esse aceite da pessoa, consegue comprovar que a pessoa que está contratando o seu serviço está de acordo e entendeu de fato tudo que vai acontecer aqui dentro, como que vai ser entregue para ela, até onde vai os seus serviços, é o suficiente. Eu atendi esses dias, ela é uma estilista. E ela precisava alinhar mas daí não é com o consumidor, mas faz sentido o que eu vou dizer. Ela precisava alinhar com a parceira dela, que era projetista. Ela dava os desenhos e a outra apenas desenhava, via qual tecido, onde que é o zíper e tudo mais. Naquela relação, eu não precisava de um contrato. Para aquele caso em específico, eu precisava somente de um NDA, que chama. É um outro documento, em termos de confidencialidade naquele caso. Então, assim, muitas vezes não é o contrato completo que eu vou precisar para regularizar alguma demanda, alguma relação. Às vezes somente um termo, somente uma proposta. Proposta a gente usa muito em energia solar, até um momento, né? A energia solar tem um outro momento, a partir dali é o contrato, mas até o momento é a proposta. Então já é totalmente isso válida. Desburocratiza um pouco, né? Deixa mais rápido a relação, né? Muito. Porque o contrato, a gente vai lidar com todas as situações que pode acontecer. Tudo, absolutamente tudo que pode acontecer dentro da relação, a gente vai trazer para dentro daquele contrato. Então, o contrato, ele não tem menos de 10 páginas, geralmente. Perfeito.
Eu não me lembro de ter feito um com menos de 10 páginas. Por isso que eu trago também o resumo de cláusulas, que é um compilado de todas aquelas 10 páginas com as cláusulas mais importantes. Mas tem relações que não precisam. Vou te ver uma vez para gravar, uma vez para negociar, uma vez para gravar o podcast, uma vez para receber o material. Entendi. Se for tudo uma proposta simples ali. Já é o suficiente. Olha só. Então, às vezes a pessoa tá assistindo, a gente fala contrato, tem gente que só ouvir a palavra contrato, ela já treme, né? Porque acha que vai ser algo monstruoso, vai ser algo complexo, que vai engessar a empresa dela. Então, se conversar com você, por exemplo, e você pode auxiliar ela e falar assim, não, você precisa de um contrato aqui, uma proposta aqui que você envia nesse momento, já vai resolver, já é o suficiente. Exatamente. Interessante. Tem casos e casos. O direito é muito isso, né? Uhum. A gente precisa analisar cada caso para dizer qual que é a resolução adequada. E o contrato, muitas vezes a pessoa precisa de fato de um contrato, mas vai ser engessado, meu cliente não vai ler. Mas tem os termos, tem os outros documentos que acabam simplificando esse contrato. Perfeito. Eu atendi uma cliente que ela olhou pro contrato dela, deu 15 páginas. Ela falou, meu Deus, como que eu vou passar isso pro meu cliente? Né? Essa, no caso, é também uma mensalista nossa. Você vai passar para o seu cliente assinar esse contrato, mas você tem todas as diretrizes e os documentos complementares para fazer com que esse contrato não seja esse monstro que você olhou e teve essa sensação. Entendi. Né? Você precisa ali dentro daquele contrato, um termo de garantia bem estruturado, dentre outras peculiaridades do caso dela, por isso que era tão robusto. Perfeito. Né? Não dava para deixar lacunas. Mas tem os documentos complementares justamente para o seu cliente não se assustar. É igual aqueles contratos da Caixa, né? Que geralmente é um livro e as letras super pequenas. Você vai lá no final e assina. E seja que Deus quiser. Exatamente. Mas muito desses contratos, justamente por ser dessa forma, a gente consegue, eles são anulados judicialmente. Porque o cliente não tinha as informações. Você deu o contrato, tava ali. Mas não faz sentido, o cliente não vai ler aquele tanto de informação. Então a gente que nem contrato de internet, né? Tem alguns contratos que é assim, ó. Se você não assinar, eu não vou fazer o serviço. Você não tem opção de escolha, né? Se você concorda, se você não concorda. Contrato de adesão é assim. Contrato de adesão você não altera de forma nenhuma. Só que também são os que são mais fáceis judicialmente de anular. Qualquer cláusula abusiva, qualquer comprovação de que eu não tinha noção, não tinha a informação, no ato da contratação, eu não tive aquela informação que ia acontecer daquela forma, pronto. Já era, eu consigo anular aquele contrato. Entendi. E numa relação de parceria profissional, por exemplo, tem você aqui, tem o Valério, eu tenho a outra empresa. Existe também uma proposta, um termo que pode ser assinado entre os parceiros de determinado projeto? Sim. Ou fica só na amizade mesmo, seja que Deus abençoe? De forma nenhuma. Eu falo que os clientes que chegam pra mim falando que ficou na amizade, falam, não dá pra continuar assim na amizade. A amizade vai continuar, mas o contrato vai estar ali do lado. Pra parceria, eu gosto de fazer contrato, tá? Porque a parceria tem muito, um vai fazer uma coisa, outro vai fazer outra. Como que vai ser o pagamento? Vai ter, não vai? Tem muita peculiaridade de cada parceria, né? Então é legal a gente fazer um contrato. É robusto, sim, mas é um menor, né? Um pouco... E é onde a gente consegue alinhar. Não tem lá na frente aquela de, mas essa parceria agora pra mim não tá fazendo sentido. Como que a gente vai fazer? É o famoso elemento de expectativa. Exatamente. Né? Chega no final, um sempre se sente igual sócio, um sempre se sente prejudicado em relação ao outro. Então a gente precisa regularizar tudo. Até para manter a amizade. E uma discordância profissional acaba a amizade de anos, né? Com certeza. Cara, a gente tá chegando aqui no final e passou rápido o tempo, hein? Passou demais. Passou rápido o tempo. Mas antes disso, eu tenho algumas perguntas ainda pra gente poder finalizar. Pra mim, ficaria a tarde inteira aqui com você aqui. Eu também. E realmente, a gente tá falando do jurídico de forma descomplicada. Tá gostoso falar de jurídico, porque ela tá bem descomplicada. Assim, quem tá assistindo vai fazer muito sentido isso daqui pra colocar pro dia a dia. Uma linguagem gostosa, fácil de compreender. Como que o teu escritório oferece uma análise completa e integrada da empresa? De que maneira que é feito isso junto com os teus parceiros? Para quando a empresa entra em contato, ela saber como que vai ser essa execução. Legal. Faz parte do diagnóstico jurídico que está dentro da nossa blindagem. Então, a gente entra na empresa, a gente analisa todos os setores, setor por setor. Eu não estou ali para regularizar somente a sua parte de vendas. Eu não estou ali para regularizar somente o administrativo. Eu vou analisar
todos os setores da sua empresa. Analisei todos os setores, agora eu vou identificar, eu vou levantar quais são as inconsistências, coisas que acontecem que pode trazer problemas agora ou problemas futuros. Posterior a isso, a gente aplica a análise de risco, que é realmente o plano de ação que a gente cria. Eu preciso resolver isso e isso agora, eu preciso resolver isso daqui depois. A gente entende que nem sempre eu vou entrar numa empresa e tudo que eu passar para ele, vamos resolver isso e aquilo, às vezes não tem caixa para fazer todas essas readequações. A gente precisa de prazos para isso, né? Então, por isso da análise de risco. E depois a gente faz realmente o plano de ação e começa a executar. Né? Vamos resolver primeiro. Esse mês a gente vai resolver determinadas coisas, posterior a isso vamos resolver as demais coisas. Eu falo que o principal é essa análise de setor por setor e levantar as inconsistências jurídicas. É onde eu sento com o meu empresário e mostro, olha, você está correndo risco por todas essas coisas. Entendi. O que eu sugiro de você resolver o que vai mexer no seu caixa demais. É isso e aquilo. Precisa ser resolvido isso sem choro nem vela. Se não tem caixa, a gente tem que levantar, porque o risco é grande. As demais coisas a gente deixa para depois, porque o risco não tá tão alto. Então, o diagnóstico, ele consiste nessa análise aprofundada. Quais são os benefícios? A gente consegue proporcionar pro empresário uma visão mais estratégica da sua empresa. Então, se ele vai tomar determinada atitude, vai fazer alguma cobrança, ele sabe que ele não pode fazer cobrança em determinado ponto porque ele tá errado. Então, ele consegue ser mais maleável em algumas coisas e saber exatamente onde ele tá pisando, eu diria isso, né? Depois de tudo regularizado, tudo feito, a gente continua com a empresa, mas para acompanhar e garantir que essas inconsistências não vão voltar novamente a aparecer, a gerar algum risco jurídico para a empresa. E também a empresa, problema, ela sempre vai aparecer algo novo pra gente resolver. Por isso que o acompanhamento, ele é tão importante. Sabe, Ney, que no começo do escritório, quando a gente migrou para a empresa, eu estruturei uma consultoria extremamente completa, robusta, mas eu me deparei com uma barreira de entrada maior. As empresas olhavam e falavam, é um compliance, né? Mas é um compliance, eu diria que ainda mais completo, né? E os pequenos e médios, a pequena e média empresa falava, não, é muito pra mim, não preciso disso agora. Mas, gente, eles precisam dessa readequação. Por isso que a gente deu uma reestruturada nessa consultoria para conseguir entregar de outras formas. Entendi. Então, hoje eu entrego através do acompanhamento mensal. Tem também a parte de mentoria e treinamentos, né? Então eu treino gestores, eu treino a equipe, eu dou mentoria principalmente para a parte de direito do consumidor, quem atende o público final direto. Hoje nós estamos com uma rede de empresas de loja de cosméticos, nos contratou para dar essa mentoria. Como que eu lido com o meu cliente? Ele veio aqui falando que eu tenho que devolver o dinheiro dele, não sei o que, eu não sei o que fazer. Então a gente também presta essa mentoria. E daí tem os serviços avulsos que fazem parte da nossa blindagem. Daí o contrato, o registro de marca, análise tributária, dentre outras. Todas elas conseguem proteger a empresa. E eu fui até um pouco além dessa pergunta, né? Foi sensacional, porque eu entendia como se fosse um jogo de Lego, né? Eu não consigo comprar o Lego inteiro, mas eu posso entrar dentro com você e comprando os blocos que naquele momento eu consigo encaixar dentro da minha empresa. Exatamente. Eu falo que todas as empresas precisam realmente dessa blindagem jurídica completa, que é o que a gente entrega através do acompanhamento mensal, mas não vai ser a impossibilidade de contratar o serviço mensal agora que vai fazer com que você fique desprotegido. Por isso que a gente destrinchou os serviços, né? Então você pode contratar, igual você falou, peças específicas. De acordo com a tua necessidade ali. De acordo com a sua necessidade, exatamente. E se planejando para contratar a próxima peça que você vai precisar. Caliane Souto. Essa é uma das perguntas que eu mais gosto de fazer aqui no Talk, quando a gente está encerrando ele. O que é sucesso para você? Meu Deus. Eu falo que sucesso é conseguir viver as orações.
Eu realmente pedi muito para Deus para ter esse escritório, para conseguir mostrar para os empresários tudo que é importante para eles e para proteger de alguma forma. E hoje eu vivo muitas das minhas orações. Tá aqui, inclusive foi uma delas. Então, sucesso para mim é isso. É ver o agir de Deus em todos os momentos da nossa vida e ver se concretizando tudo que um dia a gente pediu para Ele de forma, assim, muito maior. Eu lembro que quando eu comecei essa jornada de mudança, de autoconhecimento, de querer desbloquear algumas coisas, eu queria entender o que ia me fazer feliz. O que eu realmente queria fazer todos os dias que eu fosse feliz. Lá atrás, eu tinha 18, 19 anos. E hoje eu faço algo que eu sou apaixonada. Então, pra mim, eu já tenho muito sucesso fazendo algo que eu amo. E é legal que você começou a falar, você começou a se emocionar, né? É muito bonito quando vem alguém aqui e começa a falar do seu business e se emociona, que a gente vê o quanto de verdade e congruência tem na fala, que você nunca perca isso e que continua crescendo cada vez mais, protegendo cada vez mais empresas, que a gente continua nossa parceria aí por anos, porque você é uma pessoa muito especial para nós. Hoje você inspira outras pessoas, com certeza, a caminhar o caminho que você está caminhando. E tem uma jornada muito incrível para você caminhar ainda. Legal. Olhando para essa telinha ali, ó, para aquela câmera ali, ó. Para a pessoa que tá te ouvindo lá, qual a última mensagem que você deixa para ela? Eu falo que tem 3 pilares na vida que a gente precisa realmente tomar a decisão de estruturar. Que é você ter sempre fé em Deus, cuidar da sua mentalidade, ter um corpo são. Então toma essa decisão hoje de cuidar, de olhar, de ter esse olhar mais carinhoso para essas 3 partes da sua vida, que todos os seus objetivos você vai conseguir atingir. Acho que é isso. Senhoras e senhores, falamos com Kaliane. E se eu pudesse chamar uma palavra para você aqui, seria de decisão. O que essa mulher toma de decisões diariamente não está escrito. E talvez a jornada que você quer levar ou aonde você quer chegar só está barrado na decisão que você ainda não tomou para sua vida. E se você empreende e tem um business, talvez o problema que você está enfrentando ou pode evitar tá na decisão que você também não tomou. Então, segue aqui a Kaliane. Quais são suas redes sociais, Kali? É kalianesouto.adv. E telefone? 449-9895-3116. Kaliane é uma parceira nossa aqui do Instituto, da Vermark Vídeo. Tem a nossa assinatura aqui, comprovando o trabalho dela. Tenho certeza que você chamar ela para um café, para uma conversa, você vai estar muito bem assessorado. E eu te vejo no próximo Ney Talk. Até mais! Ai, meu Deus.